sábado, você que nos assiste. Estamos aqui juntos para iniciar um novo trimestre juntos, uma nova lição, um novo tema. Estamos aqui para estudar a preparação para o tempo do fim. Você pode ainda adquirir a sua lição ou também você pode acessar a lição através do site do mais.cpb.com.br. Para iniciarmos essa lição, temos dois convidados muito queridos, o pastor Denilson, que bom que você está com a gente, pastor, e também o Lívio, nosso companheiro de sempre, que bom que vocês estão aqui com a gente, compartilhando essa lição. Para iniciar então esse estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus e do Espírito Santo, e eu peço que o pastor faça uma oração para nós, por favor. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá para estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra vem trazendo muitas orientações. Desde o início, onde começou o conflito entre o Senhor e o inimigo, o caráter do Senhor está sendo analisado, estão vendo se realmente o Senhor é amor. E durante esse trimestre nós vamos estudar um pouco sobre o seu caráter, sobre o tempo do fim, sobre como o Senhor está guiando o seu povo. E nesse momento nós vamos recapitular a lição. Nos ajude, envie seu Santo Espírito neste momento. Rogamos seu auxílio em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Então, a primeira lição, ela fala sobre o conflito cósmico. Como é importante a gente saber a nossa origem, né? Eu conheço tantas pessoas que divagam e procuram tanto como que a gente surgiu, o que aconteceu, por que a gente vive nesse mundo e como é gostoso você encontrar todas essas respostas na Bíblia, né? Como é bom a gente saber que a gente sabe por que a gente está sofrendo hoje, sabe que vai existir um término desse sofrimento, que existe uma esperança, né? E como é bom a gente estudar a Bíblia e encontrar todas as respostas, porque as pessoas às vezes passam a vida inteira procurando essas respostas e não encontram, né? Como é difícil realmente isso. E a gente quando estuda esse conflito cósmico, essa guerra que houve no céu, e que ela venha respingar em cima da humanidade, digamos assim, né? A gente vê que nós não somos a razão disso, a gente simplesmente está no meio dessa batalha. O ser humano é o lugar onde existe uma briga entre Deus querendo a nossa vida e Satanás querendo a nossa vida, sim, né? Verdade. E como é bonito ver como Deus luta pela gente. Como Ele quer o nosso bem, Ele quer nos resgatar, né? Eu sempre vejo assim, ó, que Deus Ele tem tanta misericórdia pela gente, que eu imagino Ele pensando assim, puxa, eu não queria que tivesse refletido tudo isso, né? Todo esse mal que nasceu misteriosamente no coração de Satanás, como ele não queria que isso tivesse nos atingido, né? Ele queria muito ter deixado as criaturas dele fora disso. E às vezes eu vejo que Deus ele é tão perdoador e sempre está tentando nos resgatar, porque ele sabe que a gente é a parte mais frágil, né, de toda essa história. E eu queria, Olívio, que você começasse a relembrar ou talvez ensinar para alguns que estejam nos assistindo que houve uma queda de um ser perfeito. E eu gosto muito de lembrar disso, às vezes eu vejo alguns pais, né, falando, puxa, eu fiz tudo pelo meu filho, né? Eu criei ele na igreja, dei tudo e o meu filho está fora da igreja. E quando eu penso no que aconteceu com Satanás, que é ambiente mais perfeito do que onde ele foi criado, então realmente para a gente não se sentir culpado, né? Às vezes alguém que tem um filho fora da igreja, que não se sinta culpado, porque realmente se o próprio Satanás tendo como pai Deus, né, aconteceu tudo isso, né? Quanto mais nos nossos lares. Eu queria que você relembrasse essa história para a gente. Então, Mônica, Pastor Denilson, a gente muitas vezes fica preocupado assim, em saber exatamente qual é o futuro, qual é o nosso destino, aquilo que nos aguarda. E se a gente parar e voltar para o passado, se a gente procurar na Palavra de Deus assim uma orientação, um esclarecimento a respeito disso que você está falando, essa questão ela fica melhor resolvida para nós, né?
Porque a gente sabe que tudo teve um princípio. Eu fico imaginando Deus como sendo um Deus de amor, de misericórdia, de perfeição, teria, de repente, cometido um erro ao criar um ser que proporcionaria todo esse desconforto, toda essa tragédia que veio sobre a humanidade. A gente para aqui nesse momento e começa a imaginar o seguinte, com base naquilo que a palavra de Deus ensina, que Satanás, antes de se chamar Satanás, o enganador, ele era conhecido como anjo de luz. A Bíblia revela, e nós entendemos que isso faz parte dessa criação perfeita, onde um dos anjos, aquele que tinha talvez o maior poder, aquele que tinha o maior reconhecimento, né, da sua beleza, ele sentiu em seu coração algo estranho. Baseado em quê? Nós entendemos que Deus é um Deus de amor, mas Deus é aquele que quer a nossa obediência também por amor. Não pelo temor, ou não pelo medo, porque somos ameaçados com alguma coisa, não é isso. Ele deu o livre-arbítrio, ele concedeu o livre-arbítrio a cada ser criado, inclusive a Lúcifer. Então Lúcifer ele tinha essa liberdade de adorar a Deus daquela forma como tudo estava estabelecido, na forma de perfeição. Contudo, é um mistério que a Bíblia não revela, né? É uma coisa que não é revelada por que isso aconteceu, mas ela demonstra que isso de fato aconteceu em que ele foi tomado por um sentimento de ciúmes, de inveja, de autopromoção, de engrandecimento. Ele começou a olhar mais para si do que para Deus, não é? Enquanto Deus era o originador da vida, ele estava começando ali a questionar algumas coisas do caráter de Deus. E ele teve esse momento de oportunidade de reflexão. E quando ele não se deixou mais influenciar pela graça, pelo amor de Deus, e passou a se deixar influenciar por um sentimento próprio, ele começou a se afastar de Deus. Então, naturalmente, todo aquele que se afasta de Deus acaba incorrendo em consequências desastrosas. E a Bíblia revela que houve uma batalha no céu, uma grande batalha. Então, o mal teve origem no céu, teve origem num reino de perfeição. E a Bíblia revela, no livro do Apocalipse, que essa batalha se estendeu para todo o universo, ele foi lançado do céu. E, digamos, nós fomos os premiados, nós vamos desenvolver um pouco mais sobre isso, né, no decorrer do estudo, de que, por uma razão ou outra, ele veio parar aqui na Terra. E depois nós vemos que essa maldade que teve início no coração de Lúcifer se estendeu para toda a criação, para toda a humanidade. Então a batalha teve início no mundo de perfeição, mas ela teve, assim, consequências, dimensões, como você falou, cósmicas, porque ela acabou refletindo, né, em todo o universo criado, né? Em todo ser criado. Pastor, eu queria agora que você falasse como que isso veio parar para nós, para a nossa terra. O que aconteceu com Adão e Eva especificamente? Essa pergunta, Mônica, é muito interessante. Nos faz refletir em uma pergunta também filosófica, uma afirmação filosófica que toda comunidade vem buscando. São 3 perguntas básicas. De onde eu vim, onde eu estou e para onde vou. Essas 3 perguntas, elas nos deixam com dúvida. E, inclusive, Eva e Adão, eles tinham essas 3 perguntas na cabeça. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. E Ele sabe o que Ele fez? Respondeu antes mesmo de Eva perguntar. E falou: Eva, fui eu que te criei. Eva, você está aqui num ambiente diferenciado. Tem plantas maravilhosas, tem árvore gostosa para você se alimentar. Aqui nesse ambiente é muito bom. E eu quero sempre você do meu lado. As 3 perguntas, Eva teve a resposta de Deus. E da mesma forma, quanto ao conflito que estava acontecendo. Teve uma guerra no céu, onde Satanás brigou contra Jesus, contra Deus, e ele veio a parar aqui na terra. E Eva era conhecedora. Sabe por que eu falo que era conhecedora? Aqui em Gênesis 3, vem falando isso. Gênesis 3, verso 2 a 3 diz assim, ó. Quando estava tendo diálogo entre a serpente e a mulher, fala assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis,
nem tocareis nele para que não morrais. Então, Eva já sabia. Eva estava ciente do que estava acontecendo. E muitas das vezes nós temos enfrentado problemas em nossa vida, nosso cotidiano, por nossa culpa. Nós sabemos o que devemos fazer, assim como Eva. E escolhemos errado, e né, escolhemos pastor? errado, igualzinho a Eva. E hoje nós estamos num conflito semelhante a ela. Nós somos iguais a ela, não tem diferença entre Eva e nós hoje. Nós caímos nas mesmas situações. E eu acredito que o conhecimento prévio sobre algumas coisas que podem estar nos acontecendo e podem vir a acontecer é muito importante. Deus sabia disso, ensinou Adão e Eva, eles não quiseram ouvir e, como consequência, hoje nós estamos nesse conflito cósmico. Né? Tem alguma coisa para falar, Uli? Eu estava pensando, enquanto você estava dizendo, a importância do conhecimento, de você ser advertido, mas pelo que eu entendi, então, o fato de você deter o conhecimento não é garantia de que você vai estar ser bem sucedido nisso. Não é garantia. O médico, quando ele está na faculdade, ele aprende um monte de detalhes. Mas se ele não colocar em prática lá numa cirurgia, o que adianta? Da mesma forma, o conhecimento prático da nossa vida. Nós sabemos que existe um conflito, mas como nós vamos nos comportar nesse conflito? E a gente até tem que pensar que às vezes o conhecimento pode até nos afastar de Deus, ao invés de nos aproximar, né? Quantas pessoas que têm um conhecimento tão grande que elas se acham onipotentes, né? Então eu sei demais, eu não preciso de ninguém. Autossuficiência. Né? É verdade. Então, realmente, a presunção, né? De você achar que você é melhor do que os outros por saber mais. Característica de Lúcifer. Exatamente. Ele se achava tão melhor do que os outros que ele não queria estar na mesma posição. Ele queria estar na mesma posição da Trindade, não dos seres criados, né? Olívia, eu queria que vocês me usassem mais do que a gente já falou sobre essa guerra no céu que veio parar na terra. Então, a gente está realmente no meio dessa guerra, né? Você falou a questão de que a presunção, né, tomou conta dele, a soberba, ele começou a se achar, né, como a gente usa hoje em dia. E pensou que com isso seria suficiente ele manter um reino paralelo ao reino de Deus. E esse conflito, ele começa, veja, ele era uma criatura, como nós vemos na Bíblia, a lição fala sobre isso, que essa batalha, como muitas vezes nós notamos assim algumas histórias, alguns filmes que são mitológicos, né? Guerra entre deuses, deuses pagãos, né? Deuses guerreiros entre eles. Aqui nós vemos uma criatura, que era Lúcifer, pelejando contra o Criador, contra Deus. Então havia uma desproporção ali. Ele imaginava que ele teria condições de ser semelhante a Deus. Sim. Mas ele não detinha o controle de todas as forças do universo em seu favor. Ele imaginava que ele poderia desencadear uma batalha contra Deus, poderia se tornar vencedor ou, quem sabe, instituir um reino paralelo. Quando ele foi expulso daquele ambiente de perfeição, que era no reino dos céus, e ele veio parar aqui na Terra, ele começou agora a batalha contra outras criaturas. Da mesma forma como ele era uma criatura, ele começou a batalha contra o primeiro casal, né, que nós tivemos aqui na Terra. E voltando um pouco, o mesmo casal que detinha o conhecimento no ambiente perfeito, não teve o privilégio, baseado na presunção deles também, né? De que eles poderiam fazer algo diferente, de que eles poderiam buscar um conhecimento além daquilo que tinha sido permitido a eles por Deus. E eles quiseram, não, eu vou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque eu quero conhecer o mal também. E eles não sabiam das consequências, muito embora Deus havia advertido que eles morreriam. Mas eles pensaram, será que Deus está falando a verdade? Começaram a questionar até a honestidade de Deus, né? E acabaram se defrontando agora numa batalha contra um ser mais poderoso do que eles, mais poderoso do que nós, muito embora inferior em poder com relação a Deus. Mas eles então foram o alvo das investidas, agora de Satanás, a antiga serpente, aquela que veio para enganar a humanidade. E nessa batalha, que se estende até os nossos dias, nós temos algumas questões que precisam ser aqui, talvez assim, abordadas, para que a gente possa entender qual é a nossa condição hoje. Nós estamos em vantagem ou estamos em desvantagem?
nós, como os nossos primeiros pais, vamos sucumbir ou vamos nos tornar vencedores? E aqui fala, né, que quando ele fracassou contra Jesus, aqui na Terra, Jesus nasceu como homem, como ser humano. Satanás tentou por 3 vezes, assim, digamos de forma pontual, derrotar a Jesus. Quando Jesus nasceu, nós lembramos bem daquele fato em que houve um decreto de Herodes que mandou matar todas as crianças. O objetivo de Satanás era destruir Jesus, homem. Sim. Né? Não conseguiu. Abaixo de 2 anos, né? Exatamente. Depois, na batalha no deserto, Jesus se preparando para o ministério, foi para o deserto, foi permitido a Satanás que o tentasse de todas as formas, foi derrotado novamente. E a terceira vez foi na cruz. Quando ele, imaginando que destruindo Jesus homem, ele estaria sendo vitorioso contra Jesus, Deus. E na realidade ele... Foi exatamente o oposto. Foi exatamente o oposto, porque através da morte de Jesus é que se abriu oportunidade para todos aqueles que foram derrotados na batalha, né, contra o inimigo, agora tivessem uma oportunidade de serem resgatados e redimidos. Olívio, embora a lição não fale isso, eu acho que seria bom você complementar aqui para a gente. Às vezes a pessoa que nos escuta agora pode estar pensando, por que é que Deus, já depois que Satanás fez tudo isso, já não destruiu Satanás e não deixou que essas consequências... Né? Queria que você falasse, Perfeito. Talvez alguém tenha essa Perfeito. dúvida. A gente questiona muito isso, mas a gente tem que pensar uma coisa. Vamos imaginar o seguinte, para aqueles que conhecem a Bíblia, temos o livro de Jó como referência. No livro de Jó nós percebemos que antes do sofrimento pelo qual Jó passou, que foi um sofrimento talvez o mais grave, o mais pesado fora Jesus, Sim, foi Jó. Foi Jó. E nós vemos que havia um pano de fundo ali, não é, pastor? Ali havia um pano de fundo, não era apenas um teste. Nós vemos que ali havia um diálogo. No livro de Jó é descrito que Satanás, num determinado momento, ele foi perante Deus para adorá-lo. Ele disse que todas as criaturas, e nós entendemos as criaturas dos mundos criados, cada planeta, digamos assim, onde havia habitantes, né, perfeitos, eles compareceram diante de Deus para adorá-lo. E Deus pergunta a ele, aquele que vem, de onde você está vindo? E ele fala, da terra. Né, era um peregrino na terra, vem de passear, rodear pela terra. Veio como titular, como representante, como embaixador da terra perante o trono de Deus. E Deus fala, você observou meu servo Jó, que não há ninguém como ele, leal, fiel aos meus princípios, aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos, uma pessoa que se desvia do mal. Ele fala, tudo bem, assim. E começa a questionar o caráter de Jó. Deus permite que ele, Satanás, lance alguns flagelos sobre Jó, para ver se Jó, de fato, cederia e amaldiçoaria Deus. Isso não aconteceu. Então, quando nós estamos verificando, quando nós estamos lendo o livro de Jó, nós percebemos que ali é apenas uma referência da grande batalha que há. E qual é o principal detalhe aqui? Por que Deus não exerceu o juízo dele sobre o primeiro casal naquele momento? Porque ele havia dito, se comeres do fruto, certamente morrerás. Eles comeram. Sim. Mas eles começaram a deixar de viver. Se você for no dicionário e perceber o que é morrer, deixar de viver. Sim. Eles começaram, naquele momento, digamos, o DNA do ser humano foi alterado e começou a se degenerar. E não esqueçamos uma coisa, porque havia ali o fruto, a árvore da vida, que o homem era candidato a comer daquela árvore e viver eternamente. Qual a primeira providência que Deus tomou? Que o casal fosse retirado do jardim do Éden e não tivesse acesso à árvore da vida para que não vivesse em pecado eternamente. Sim. Respondendo ainda, por que ele não destruiu imediatamente? Vejam, o que estava em jogo não era apenas a obediência, mas o caráter do próprio Deus. Sim, ele queria dar oportunidade para que Satanás provasse perante o universo de que Deus estava errado e que ele estaria certo. E quais foram as consequências? Ele gerou dúvida, né, Olívio? Na mente de todas as criaturas do universo. Todas as criaturas ficaram com dúvida. Será que Deus realmente é de amor? Ou ele fica prendendo a gente perante essas leis, perante essas orientações de práticas, né? E se ele tivesse destruído ali, vamos imaginar essas pessoas, elas continuariam obedecendo a Deus? Provavelmente. Seria por medo. Mas não seria mais por amor. Não, por amor. Não é por amor mais. Agora, passado aqui todo esse tempo, me parece que está bem claro perante o universo quem estava falando a verdade. Exatamente. Isso mesmo. É a definição do caráter de Deus mesmo. Sim. Pastor Denilson, eu queria que você falasse aqui, na próxima parte da lição, ela fala muito sobre as perseguições que houveram, que foram terríveis, né? Nossa, quantas coisas. E sempre a promessa de que Deus sempre esteve com os seus filhos e sempre está conosco.
Isso é o que nos alivia e nos dá esperança apesar do sofrimento. Como comentou o Olívio, imagina do nosso amigo Jó, que sofrimento Jó teve. Perdeu família, perdeu patrimônio, perdeu tudo, mas Deus estava ao lado dele e fez duplicar depois a bênção na vida dele. Então, essa situação do conflito que saiu do céu, veio aqui para a terra através de Adão e Eva. Ela está no nosso meio hoje. Esteve no céu e na terra e ela está conosco. Nós podemos pensar, será que Deus olha para a gente? O mal está aqui. Como você falou, Mônica, Deus ele está conosco, independente de qualquer situação. Eu posso estar no lugar mais ruim do universo, mas a presença de Deus estará comigo. Isso é confortante. Eu posso ler isso em Romanos, como teve no nosso manual, um incentivo. Romanos 8, verso 38 e 39. Ele vem falando esse texto muito interessante. Olha o que fala. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lindo esse verso, Nossa, né? que esperança. Que esperança. Então, pode estar acontecendo. Satanás pode colocar tentações em nossa vida. Deus estará ao nosso lado para nos ajudar a vencer a tentação. Se cair, o que Deus vai fazer? Estará do nosso lado, estendendo a mão para nos erguer. Jesus foi para o deserto da tentação, num lugar onde Satanás estava sob controle, mas ele venceu porque Deus estava ao lado dele. Da mesma forma nós, quando nós estivermos por problemas difíceis, Deus estará ao nosso lado. Pode ser que alguém esteja com depressão, sofrendo, né, Mônica? Sim. Deus me abandonou. Não, Deus nunca abandona a gente. Ele sempre estará ao nosso lado. Se você se conhece, ou a pessoa que está nos assistindo tem sofrido isso, Deus nunca abandona. Pode estar um silêncio que houver, mas Deus estará ao nosso lado. Eu acho uma coisa que vale a pena a gente relembrar também, pastor, que Deus nunca deixa que uma tentação seja maior do que aquilo que a gente saiba que a gente possa suportar. Então, se a pessoa realmente está passando por uma dificuldade, um momento muito difícil, que ela se lembre que se Deus permitiu, porque Ele tem certeza que a pessoa pode passar por aquilo. Né? E Ele vai dar forças. Vai dar forças. Um aparente não tem capacidade, mas Sim, Deus ele está. Vai dar forças, né? Olívio, a última parte aqui da nossa lição, ela compara a lei e o evangelho com os adventistas do sétimo dia. Como que é isso? Até assim, para entrar um pouco, antes de entrar nesse tema, até fazendo uma complementação do bloco anterior aqui, né, do tema anterior, quando a gente foca a nossa existência apenas nesta vida, nós imaginamos que a vitória deveria vir a cada dia nesta vida. Olha, legal. Nós deveríamos ter uma vida confortável, perfeita, cheia de bênçãos e sem sofrimento. Mas Deus nunca prometeu isso. Porque Ele fala, ainda aqueles que não amaram a sua própria vida. O que isso significa? Esta vida. Porque a recompensa é melhor do que isso. É eterna. Não é mesmo? É acreditar em algo além disso. Porque se nós nos contentarmos apenas com essa vida, de fato nós não alcançaremos resposta nem satisfação. Sim. E só virá se nós acreditarmos que há uma vida além desta vida. Não é mesmo? A questão da lei e evangelho, você perguntou, né? A questão da própria igreja adventista do sétimo dia dentro desse contexto. Nós entendemos assim que a verdade ela foi estabelecida por Deus, ela foi enfatizada por Jesus, os apóstolos deram continuidade, mas ao longo da história, a influência do mundo acabou comprometendo, acabou contaminando o evangelho, as doutrinas bíblicas. E há profecias bíblicas que indicam que a verdade seria restaurada ao longo do tempo. E muitas igrejas que surgiram, movimentos, já notadamente a partir do ano 1500 e alguma coisa ali, nós agora completamos 500 anos, inclusive comemorando o protestantismo, né? Com aquela situação em que Martinho Lutero, que era um
era um católico, era um estudioso da Bíblia, era um teólogo. Ele começou a descobrir algumas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, e ele veio com esse movimento de reforma. Sim. Né? E várias igrejas surgiram ao longo da história e foram restaurando partes daquela verdade que havia sido deitada por terra, conforme as profecias bíblicas, né? E o movimento adventista ele surgiu nesse contexto, onde algumas coisas ainda faltavam para que essa mensagem fosse apregoada de forma plena. E a ênfase seria dada na volta de Jesus. Então o termo adventista, ele fala sobre advento, sobre a segunda vinda de Jesus, que é uma promessa que todas as igrejas acreditam, sabem, né, da existência dela dentro do contexto bíblico, e que a igreja adventista teve então uma incumbência de dar ênfase a essa promessa, o cumprimento dessa promessa da segunda vinda de Jesus, para resgatar, enfim, entregar a vida eterna, que é aquilo que nós falamos agora há pouco tempo. Sétimo dia, por que razão? Porque sétimo dia se refere ao sétimo dia da semana, o sábado, onde o sábado é apontado como ainda vigente, né, necessária observância de acordo com os 10 mandamentos, está fazendo referência à lei. Então, quando nós falamos adventista, eu estou falando do evangelho, da volta de Jesus. Quando eu falo de sétimo dia, eu estou falando de um mandamento da lei de Deus. Então, ele complementa, dizer que a lei e o evangelho caminham juntos. Não é uma coisa separada, não é porque eu conheci o evangelho da graça, é que eu devo viver uma vida contrariamente ao que a lei me apresenta. O apóstolo Paulo fala que através da lei vem o conhecimento do pecado. Isso. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Se eu estou transgredindo a lei de Deus, eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a orientação que Ele deixou para o ser humano, não é mesmo? Agora, através da fé, eu passo a acreditar na vida eterna, no sacrifício que Jesus fez para que a lei fosse convalidada. Tudo aquilo que nós não conseguimos fazer em termos de cumprimento da lei, você falou bem, muitas vezes nós tentamos, mas caímos. Deus está com a mão estendida para nos levantar. É um processo constante. Eu não vou atingir a perfeição aqui no mundo. Eu não vou ter essa presunção de dizer assim, eu estou guardando a lei de forma plena, absoluta, portanto eu estou salvo. Primeiro, que a lei não salva. A lei apenas mostra onde é que eu estou errando, onde é que eu posso cometer erros. E a salvação vem pela oferta de Jesus, dizendo o seguinte: eu vivi a vida como um ser humano, cumpri toda a lei, guardei toda a lei. Agora o mérito que eu tenho, eu estendo a vocês. Porque eu não merecia ter morrido. Eu morri no seu lugar. Agora, a vida que eu passei a merecer, por ter cumprido a vontade de Deus, eu estendo a todos aqueles que acreditarem em mim. Então é uma sincronia, que é uma sintonia, né? Não é mesmo? Entre a lei e o evangelho. Sim. Eu estava pensando, enquanto você falava, Olívio, no texto de Jeremias 44, verso 23. Eu achei muito interessante. Perfeito. Quando nós estamos estudando, conseguimos perceber que existe paralelo em um verso e em um outro. E olha que interessante esse paralelismo que acontece nesse verso. Pois queimaste incenso e pecaste. Opa! Eles praticavam as ordenanças, mas pecavam. Contra o Senhor não obedecesse à voz do Senhor. Na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Então, nós sofremos muitas das vezes porque nós não seguimos a orientação de Deus através da lei e nem seguimos a orientação praticada por Jesus quando ele veio aqui. Jesus, ele nasceu, ele morreu, não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado. Então, nesse verso, nós conseguimos, no Antigo Testamento, conseguimos ver que o Evangelho e a lei andam juntos. E é muito relevante e importante esse detalhe. E o Romanos 7:7 vem falando outra coisa, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? Não. De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado, como você falou, Olívio, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei ela nos orienta. Jesus ele veio mostrar, praticar essa lei pelo testemunho dele. Então nós temos essa base.
Nós conhecemos a palavra de Deus, a orientação da lei, e temos o testemunho de Jesus. E é isso que nos ajuda a ter base para a nossa vida. Na Igreja Adventista nós temos essa crença entre lei e evangelho, como andam juntas, com o objetivo de nos ajudar nesse grande conflito. Amém. Para terminar aqui, eu gostaria de deixar 2 perguntas de reflexão para você que nos assiste também, para pensar nisso, que está bem no final da nossa lição, que a primeira diz assim: qual evidência bíblica aponta para a realidade de Satanás e de seu papel no grande conflito? Como podemos ajudar as pessoas a entender que Satanás é um ser pessoal e não apenas um símbolo do mal no coração humano? E a última, assim: como adventistas, fomos abençoados com incrível quantidade de conhecimento em relação à verdade bíblica. Sim. Porque esse maravilhoso conhecimento não é o suficiente para nos salvar? Do que mais precisamos além de informação? Então, é muito bom a gente conseguir saber onde a gente se encaixa nesse conflito cósmico, né? Mas a gente precisa lembrar que só com a comunhão constante com Jesus é que a gente vai poder atravessar tudo isso, né? Então, que a gente tenha isso em mente. Eu acredito que vai ser uma lição maravilhosa que vai nos preparar, né, mais para que a gente tenha essa intimidade com Deus e que a gente possa saber sempre que, independente do que aquilo que esteja acontecendo na nossa vida, que a gente sempre tenha em mente que Deus sempre está ao nosso lado. Sim, né? com certeza. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesta lição, e nós queremos terminar com a palavra de oração. Eu peço que o Olívio faça uma oração, então, por favor. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pelo conhecimento que é colocado à nossa disposição através da Tua Palavra, Amém. mas também te agradecemos, Senhor, pela influência do Teu Espírito em nos dizer, interpretar, esclarecer aquilo que é essencial para a nossa salvação, para a vida eterna. Sim, Pai. Queremos pedir, Senhor, que neste trimestre, onde estamos começando a estudar esse tema, que é de fundamental importância para todas as pessoas, Verdade. que tenhamos, de fato, a Tua orientação, o discernimento correto, preciso, Senhor, para que, de acordo com a Tua Palavra, possamos compreender qual é o nosso papel nesse grande conflito. Que Jesus esteja ao nosso lado, Amém. assim como Ele prometeu que estaria, Senhor, e nós acreditamos que aquele que prometeu é fiel e verdadeiro para cumprir as Suas promessas. Amém. E que, acima de tudo, o Teu desejo é que estejamos contigo, vivendo para todo sempre. Que saibamos, Senhor, da nossa responsabilidade, da nossa importância de estarmos envolvidos nesse contexto para que outras pessoas sejam alcançadas no dia a dia do nosso viver, Senhor. Seja pelo testemunho, seja pela referência daquilo que aponta para Jesus como sendo modelo e exemplo de um comportamento, de um procedimento correto e justo de acordo com a Tua lei. Amém. Senhor, abençoa cada participante desse estudo, toda a equipe Amém. que prepara este programa para ir ao ar, Senhor. Que cada pessoa que está do outro lado seja alcançada pela Tua mensagem e que tenhamos, Senhor, a grata surpresa de um dia na eternidade conhecer essas pessoas, Senhor, e saber que Tu nos usaste, a cada um de nós, Senhor, para contribuir para algo que melhorou, para algo que aconteceu na vida dessas pessoas e que a trouxe aos Teus pés. Conduz-nos no decorrer deste dia, conduz-nos, Senhor, para a eternidade, concede-nos a Tua paz e a Tua bênção. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua participação conosco no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.